Olá, meus queridos, professor Flávio Coelho, área de História do Brasil, fazendo análise do segundo simulado aberto do sistema SEV, questão 59 aí na sua tela. Você tem, posse e demografia de escravos na Bahia, lá na década de 1740. Pela leitura, eu quero que você faça a leitura desse gráfico para você ver como o número de proprietários que tem poucos escravos é grande, mas é uma quantidade imensa de escravos. Veja, a maior quantidade de escravos está com os pequenos proprietários. Há um grande número de pequenos proprietários que têm poucos escravos, mas esse número multiplicado gera um número grande de escravos. Ao final, lá de 51 a 100 escravos, são poucos os proprietários que têm muitos escravos. São poucos os proprietários que têm muitos escravos. É basicamente a leitura que a gente tem desse gráfico referente à quantidade de escravos na região de Rio das Contas, na Bahia, na exploração do ouro na Bahia. Lembrar que nós tínhamos também exploração do ouro no mesmo período, no apogeu, na região das Minas Gerais. O texto da questão diz assim, olha, o enunciado diz: a tabela mostra a distribuição do número de escravos e de proprietários de escravos numa das áreas produtoras de ouro na Bahia. Os dados, em alguma medida, são semelhantes àqueles apurados para outras regiões mineradoras na época, inclusive nas Minas. Da análise dos dados, olha o que ele quer de você, da análise dos dados, depreende-se que, letra A alta percentagem de pessoas com escravos assegura que todos os possuíam na região das Minas? Todas as pessoas na região das Minas possuem os escravos? Galera, pela análise dos dados não é possível a gente afirmar isso. Mas é evidentemente que nem todas as pessoas na região da exploração do ouro tinham escravos. Então a letra A está refutada. Letra B. O uso de escravos era fator diferenciador na sociedade do ouro. O era. Era um fator diferenciador? O era. E ele coloca, da qual se excluíam os pequenos proprietários? Aí está incorreto, porque os pequenos proprietários também o tinham escravos, então eles não estão excluídos. Letra C. O elevado número de escravos nas mãos de grandes proprietários atesta a dificuldade de acesso aos negros? Galera, não havia dificuldade de acesso aos negros se você perceber que quem tem escravos não são apenas os grandes proprietários, mas os pequenos proprietários também o tinham escravos, em um número reduzido, mas o tinham. Letra E. A totalidade de escravos nas mãos dos pequenos proprietários era superior, basta você fazer a análise apurada da tabela e você vai perceber que a quantidade de escravos com os pequenos proprietários era muito maior do que dos grandes proprietários dos mineradores mais ricos. Então a alternativa correta é a letra D, D de danadinha aí para você, que diz o quê? Olha, várias camadas sociais tinham escravos, tinham cativos, constatando que possuir escravos não era apanágio, não era privilégio apenas dos mais ricos. Galera, lembrar que no período colonial, para a produção que nós tínhamos, tanto no mundo do açúcar, como no caso aqui, na sociedade do ouro, ter escravos era uma necessidade para poder ter produtividade. E ter escravos se tornou uma espécie de, vamos dizer, distinção social, de status social. Então até as camadas mais baixas da sociedade buscavam ter escravos. E hoje se sabe que até escravos buscavam ter escravos. Por isso a alternativa correta é D de danadinha.